Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast. Ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está a nossa convidada desta conversa, a Margarida Valença. Se ainda não a conhecem, se ainda não conhecem o trabalho dela, preparem-se. A Margarida é daquelas jornalistas, sim, jornalistas, que não se contentam com a superfície, da política à cultura, do local ao global. Não há história que passe despercebida aos seus olhos. Recentemente trouxe à tona histórias como a intercepção do veleiro Handala por Israel, que levava ajuda humanitária a Gaza, e o apelo da Al Jazeera e da AFP para a proteção de jornalistas na região. A sua escrita é um convite a olhar além das manchetes, a questionar o que nos é dado como certo e a explorar as complexidades do mundo que nos rodeia. Bem-vinda, Margarida. Obrigada. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. O que te move a investigar e a escrever sobre temas tão desafiadores e por vezes tão controversos? Bem, isso é uma pergunta. Eu acho que aquilo que me move, e acho que a escrita acaba por ser uma forma de expressão, seja através do jornalismo, seja através de outras formas, é uma inquietação que me percorre enquanto pessoa, enquanto cidadã, olhar para o mundo, não é? E depois há certas coisas que também têm a ver um pouco com a minha maneira de ser, com a minha curiosidade, com a minha vontade de saber mais, que me faz também querer estar envolvida de alguma maneira com as coisas que me rodeiam, e eu acho que diria que é isso, que é essa a resposta. Oh Margarida, diz-nos lá quantos anos é que tu tens? Eu sei que não se deve fazer este tipo de pergunta. Deve-se. Olá, Margarida. Tenho 23. Ai, adoro essa tua inquietação. Conta-nos lá um bocadinho a tua história. Onde é que tu cresceste? Tens irmãos? Conta-nos um pouco sobre ti. Então, tenho um irmão mais novo e eu cresci na Penha de França até aos meus 14 anos. Depois mudei de sítios e agora estou também em processo de mudanças de casa. Os meus pais divorciaram-se. E agora estou a pensar, será que isto é uma informação tipo, que eu quero estar a dizer? Veio. Olha, acho interessante essa pausa que fizeste agora. É muito porque primeiro, acho que também tem muito que ver com a profissão, com a tua profissão, não é? O jornalista, por definição, não gosta de estar a falar sobre si próprio, quer dizer, pelo menos nos tempos em que eu me formei como jornalista era essa a prática. Hoje mudou bastante, temos muitos jornalistas influencers, mas acho que não é o lugar onde tu estás habitualmente e se calhar há uma estranheza em de repente começas a falar da tua vida e não estás a falar sobre a tua profissão. Mas esse é o desafio principal, eu acho, das nossas existências, é nós termos essa capacidade de falarmos sobre nós para além das coisas que fazemos. Portanto, quem somos, não é? Quem somos. Por isso, olha, traz o que tu quiseres trazer, não é? O que achares que te deixa confortável, mas também há sempre um convite para tentar navegar um pouco pelos caminhos, não é? Pelos caminhos que nos retiram um bocado do lugar, não é? Sim. É. Mas também é assim, este é um espaço em que nós privilegiamos muito que os nossos convidados e convidadas se sintam seguros e respeitados. Portanto, se quiseres, essa parte final que partilhaste também não fica na conversa. Yeah.
Opa, não sei, é que foi tão natural que eu fui jogar e ai, pera, o que é que eu estou aqui a dizer? Olha, já nos disseram que nós temos essa capacidade de arrancar informações. Portanto, nós nem sequer precisamos de recorrer à tortura. Tu imagina o que é que os Estados estão a perder por não nos contratarem para sacar informações. Mas tens um irmão de 20 anos. Tenho um irmão de 20 anos e cresci na Penha de França até aos meus 14 anos. Andei num colégio de freiras, no Externato de Mãe de Deus, do 1º ao 4º ano. E curiosamente foi uma coisa que eu até há pouco tempo nem me tinha apercebido. Mas eu acho que o facto de eu ter andado nesse sítio foi um motor muito importante para eu começar a questionar o mundo. Porque depois, quando eu saí e fui para uma escola que não era católica, fiquei um bocado parva de perceber que afinal as pessoas não acreditavam todas em Deus. E comecei a questionar-me também das coisas e a formar pouco a pouco, obviamente com o desenvolvimento da maturidade, aquilo que é a minha perspectiva sobre as coisas. O que é que eu posso dizer mais sobre mim? Joguei basquete durante 7 anos, acho que é uma coisa muito importante na minha formação. No Maria Pia, no Benfica e no Sporting. E depois ter ido para o Benfica. E preferiste o Benfica, não é? O Sport Lisboa e Benfica. Então, é assim. Margarida, é nesta fase que tens de refletir bem sobre a tua resposta. Olha, o meu pai vai ficar muito. Já é muito desiludido com a minha resposta a esta pergunta, porque a parte do meu pai. É uma família, pronto, sou a 4ª geração de sportinguistas. Só que eu, quando depois fui para o Benfica, eu era uma ferrenha, só depois eu percebi-me, isto é um bocado a mesma coisa e não há assim um motivo muito racional para eu ser do Sporting ou do Benfica. Porque depois eu passei a aplaudir o Benfica porque eu jogava com a camisola do Benfica. Então eu gosto de desporto, gosto de basquete. Passei a não gostar tanto de futebol, por causa também muito do ambiente do estádio. Mas pronto, basquete era nesse ponto em que eu estava. Acho que o basquete foi um aspecto muito importante da minha formação. Por acaso eu já esteve a jogar basquete ao final do dia, que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Ai, que bom. Em que anos, que idades é que tinhas quando jogaste? Eu entrei, estava no 5º ano. Depois, pronto, basicamente eu saí no 11º ano. Basicamente eu saí no 11º ano, porque também queria focar-me. Aquilo consumia muito tempo e pronto, jogar basquete de forma federada eram 4 treinos por semana, às vezes 2 jogos ao fim de semana, na equipa A, na equipa B. E cheguei a uma fase em que eu sentia que também queria ter espaço para outras coisas na minha vida, e depois foi aí que também entrou a parte da política e de toda esta imersão. No fundo eu saí do Sporting e fui para a Juventude Socialista, e depois através daí foi todo um caminho de conhecer o mundo. Depois eu estive na Juventude Socialista apenas 1 ano. Mais tarde saí por algumas desilusões, alguns questionamentos e pronto, olha, depois no ensino superior, pronto, eu tirei ciências e depois eu, quando quis ir para a faculdade, ainda me questionei se eu queria ir para a Engenharia do Ambiente ou Ciência Política, porque na altura depois já tinha aquele bichinho. Fui para a Engenharia do Ambiente durante 3 meses. Mas foi bom ter ido para lá para perceber que não era definitivamente aquilo que eu queria, que eu até gostava de biologia ou de química ou de física, mas não me dava paixão. E saí muito rapidamente, numa decisão que, pronto, os meus pais ficaram um bocado... foi um bocado estranho, porque como é que uma coisa que aparentemente estava bem, como é que eu decidi mudar tão rápido? E basicamente saí do curso e fui procurar emprego para a Amnistia Internacional, no Face to Face, que é, pronto, aquelas pessoas que estão na rua, que falam com as pessoas para angariar doadores. Foi isso que eu fiz e depois voltei a esse trabalho também umas quantas vezes. Tirei Ciência Política depois dessa primeira fase do Face to Face. Quis começar a seguir jornalismo e pronto, muita coisa aqui estou bem. Olha, eu devo fazer, pronto, faço aqui uma confissão, que eu sou aquela pessoa que não para o face to face. E eu estou sempre assim e desvio-me. Olha, eu acho que vale a pena. Eu percebo a importância do trabalho, mas é o que eu digo muitas vezes. Primeiro porque vocês costumam estar nas bocas de metro, portanto, nas estações, que é tipo quando as pessoas estão naquele corrupio, ou vais apanhar o barco, ou vais apanhar o comboio, vais sempre para algum lugar. É muito difícil tu encontrares alguém nesse processo, não é? Que esteja a parar. Eu não sei qual é que é a tua experiência de disponibilidade das pessoas, porque nos últimos anos acho que se alterou também um bocado, talvez.
Então, eu se começar a falar do face-to-face eu nunca me calo. Mas já agora uma nota que eu depois estava a pensar que eu também não disse, porque pronto, isto depois também é uma discussão se posso dizer que sou, se não sou, porque na prática, pela Comissão de Carteira de Jornalistas, eu não sou jornalista porque não estou a exercer também, apesar de vou fazendo os trabalhinhos em freelance, mas a disponibilidade é assim, também depende de sítio para sítio, não é só bocas de metro, mas onde há pessoas e onde há fluxo de pessoas é onde é importante estar. E obviamente que nem todas as pessoas param, 90%, 80% das pessoas não param. Há sítios onde é às vezes um pouco mais complicado, tipo no Caixo de Toré, em que as pessoas estão a ir para o comboio, estão a ir para o metro, estão a ir para o autocarro, há sempre algum sítio para ir. Mas há sempre alguém que para. E eu recomendo mesmo que as pessoas e eu já fui essa pessoa que estou com pressa. Pois uma coisa que as pessoas fazem imenso é põem um telemóvel em que todos nós sabemos que as pessoas não estão numa chamada para fingir que estão indisponíveis. Nós sabemos, pessoas, não vale a pena dizer isso. Podem dizer não consigo, obrigada, tchau. Assumir o seu não é? Sim, mesmo agora nas chamadas é uma coisa que às vezes é incrível e que também demonstra estes pequenos atos dos humanos, às vezes sem a intenção que nós temos. Olá, o meu nome é Margarida Valença, estou a ligar aqui da Amnistia Internacional. Pumba, chamada desligada na cara. Ou começo com o discurso e depois desliga. Pode ser, olha, estou com pressa, não estou interessada. Eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que diz mesmo muito obrigada pelo contacto, mas eu não estou interessada. Não vale a pena. Mas isso é o que é uma mensagem gravada? Não, eu sou mesmo aquela pessoa que ainda digo, porque percebo do outro lado, está ali alguém a tentar. Concordo. Olha, não estou interessada, não vale a pena, muito obrigada, bom dia, boa tarde e pronto. Mas o desligar assim. Sim, não é fixe. Mas, não é mesmo nada fixe. Sim, mas voltando às conversas, este foi um trabalho que me deu muito e deu muito também para o jornalismo. E de facto, há muitas pessoas parvas, há muitas pessoas que não querem saber, há muitas pessoas que pronto, são mal educadas também, mas é incrível esta coisa de poder ter a oportunidade de conversar com pessoas completamente aleatórias sobre coisas que às vezes são conversas que são mesmo profundas e em que as pessoas contam-nos coisas também sobre a sua vida. E na Amnistia Internacional em particular, eu depois também fiz este trabalho para a Fundação Portugal com o Acnur. Como a conversa na Amnistia é à volta de direitos humanos, e direitos humanos é uma coisa que tanto podemos falar das mulheres na Arábia Saudita ou sobre a falta de liberdade de expressão na Bielorrússia, podemos falar sobre o racismo, mas podemos também falar sobre o próprio caso. Por exemplo, já tivemos casos de pessoas, uma senhora que até hoje me lembro da conversa dela, que foi vítima de violência doméstica, que depois a contar-me toda a história de vida em que tinha os seus 80 anos e que foi a primeira mulher a trabalhar no Banco de Portugal e usava uma saia um pouco mais acima do joelho e toda essa rebeldia, e que estava muito ativa lá também no sítio onde estava na junta. Há pessoas a que até o dia de hoje eu não me esqueço dos nomes delas. E de facto marcou muito, porque também, pronto, ter conversas expande. Sim, ou pode expandir. Expande e dá também muita humildade, porque também dá. Acho que nós vivemos muito num mundo que valoriza as grandes figuras, os grandes eventos, e muita a história é feita pelas pequenas histórias do dia a dia das pessoas que são completamente invisíveis no espaço público. E sinto que foi uma coisa. Por isso é que eu acabei por voltar tantas vezes a este trabalho aqui na Amnistia Internacional e depois no Acnur, porque pronto, gostava muito, não só da parte de conhecer pessoas, mas depois também o poder falar sobre, enfim, estes temas. E pronto, e sinto que também me deu uma capacidade maior de engajar, também ser assertiva, de conhecer-me, que também trouxe para o jornalismo, na capacidade também de conversar, de ter de argumentar. Sim, e é um trabalho que pronto, vai ficar sempre aqui no meu coração, e também as pessoas que conheci através dele. Pronto, agora fico Olha, mas que idade é que tu tinhas, Margarida, quando começaste a fazer essas abordagens de rua? Tinha 18 e fiz 19 passado 3 semanas. Coragem. E enfim, tu partilhaste aqui uma série de etapas do teu processo e algumas particularidades, nomeadamente a questão da crença em Deus, não é? Por tiveste ali uns anos num colégio católico. Tu acreditas em Deus neste momento? Como é que foi esse confronto com pessoas que se dizem agnósticas, ateias? Quando tu percebeste isso, como é que tu depois te situaste? Então, para mim foi um processo muito natural de simplesmente, acho que até entender mais a mim, mas depois também, pronto, os meus pais não são pessoas propriamente católicas
que vão à igreja ao domingo, não é nada disso. Aliás, neste momento a minha mãe é budista, e o meu pai nem sei sinceramente muito bem que é que ele não acredita. Mas também estava naquela escola porque era, pronto, também não era um colégio muito, muito caro em comparação com a maior parte dos colégios, e era affordable para a educação que os meus pais gostavam de dar. Então também nunca tive essa pressão de ter que acreditar numa coisa, mas estava num ambiente em que havia ali todo um conjunto de valores em que isso era passado. Aliás, nós tínhamos um colega que até gozavam com ele por ele dizer que não acreditava em Deus. Exato. E era uma coisa que na altura eu acho que se calhar internamente, e foi uma coisa que eu no outro dia tive esta sensação de, acho que quando eu estava na missa muitas vezes eu já sabia internamente que não era uma coisa que eu tinha um maior prazer de estar, e gostava dos momentos em que estava sentada, por exemplo. Já agora eu também fiz parte do coro do meu colégio, cantei o Aleluia na minha primeira comunhão. E vais cantar aqui para nós? Alguma coisa? Acho que não. Olha que a Georgina acompanha-te, que ela também soltei o vozeirão, que é uma coisa doida. É verdade, quando soltas o vozeirão vai lá. Eu também, mas é no estádio, assim nestas ocasiões não me sai. Mas foi para mim só. Primeiro foi esta coisa de ter chegado a outra escola e dizer, então mas ok, as pessoas, não é preciso acreditar em Deus. Mas depois também comecei a ter esta coisa que eu depois mantenho até um bocado até ao dia de hoje, que às vezes pode ser um bocado excessiva, mais com as pessoas com quem tenho mais à vontade. Depois, por exemplo, lembro desta rapariga que era da escola onde eu tinha andado e depois estava noutra escola, em que eu depois ficava a perguntar, mas porquê é que tu acreditas em Deus? Mas é porque os teus pais, sabes, toda esta coisa de questionar e contra-argumentar e ficar não, mas sim. É porque achava que as pessoas acreditavam naquilo, porque a família acreditava e queria muito, tinha esta coisa muito presente do sentimento, pensamento crítico sobre as coisas, porque tinha chegado àquela conclusão através de mim própria, e depois pronto, foi. Acho que não. Pronto, é isso. Mas tu no início disseste que na altura em que fizeste essa mudança de escola e que te apercebeste que nem toda a gente acreditava em Deus, tu também disseste que levantou-se uma série de questionamentos. Lembras que questionamentos foram esses nessa altura? Porque tu acreditavas em Deus. Sim, mas... E depois mudas para uma escola que, espera aí, nem toda a gente acredita. Pois. Sim, ou seja, não é que eu fosse uma católica ferrenha, nunca fui isso de todo. Acho que simplesmente foi o caminho também natural que as pessoas têm depois com o início da pré-adolescência, a adolescência, questionar o mundo. E sinto que isso foi uma coisa que foi feita muito através de mim e sem ser moldada com aquilo que é suposto porque o meu pai diz ou porque a minha mãe diz. E não que eu passasse a ter assim um vislumbramento sobre todos os meus valores e ideias assim de uma vez só, mas acho que comecei a formar a minha opinião e a ser uma pessoa, pronto, até o dia de hoje sinto-me assim, que não... gosto de pensar sobre as coisas, gosto de refletir sobre as coisas, gosto de perceber aquilo que eu penso e de também argumentar quando surge momentos para argumentar. Qual é a tua visão sobre Deus agora? Pois, eu, por acaso, é uma pergunta interessante neste momento, porque eu não sei se posso adotar esta palavra que às vezes é usada, espiritual. Eu sinto que há muitas coisas a aprender sobre várias religiões e tento ser uma pessoa que procura, e gosto muito dos princípios, por exemplo, do hinduísmo, que dizem que, ou seja, é uma religião que não tenta fazer esta coisa de demonstrar porque é que esta religião é tão boa e que consegue encontrar validade em todas as religiões. E eu acho que há uma parte coletiva de comunhão com algo maior que nós, que é importante e que as religiões dão, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que eu também procuro nelas, nas instituições. Mas eu sinto que é uma coisa que é... é uma pergunta tão complicada. Estás a fazer o teu caminho, é isso? Sim. Estás a descobrir. Sim, mas e eu também... Há o Yuval Noah Harari, ele tem uma descrição, ele descreve a religião, no fundo, é como um conjunto de normas e valores ao qual uma pessoa segue, e que, por exemplo, o Partido Comunista Português ou a Igreja Católica, sendo instituições com um conjunto de normas e valores, podem ter têm os mesmos mecanismos
em que no fundo tu estás ali, tu acreditas numa coisa maior que tu própria, tu acreditas, e há muitas coisas na nossa vida que podem ter esses mecanismos de conexão connosco, com a nossa visão do mundo, de conexão com as coisas à nossa volta, que não precisam de ser até necessariamente a religião. Por isso é que eu também não consigo responder esta pergunta sem olhar uma perspectiva um pouco mais ampla sobre aquilo que é a nossa concepção de religião. Eu acho que eu sobretudo acredito no amor, se quiseres, na capacidade de pessoas conseguirmos chegar a um lugar onde haja uma maior capacidade de conexão e onde não estejamos estar a viver guerras e que, pronto, acho que no fundo é isso. O que é que te desiludiu na política partidária? Exatamente. Pronto, eu depois ainda de ter estado na Juventude Socialista, ainda estive num outro partido do qual também já saí, do Partido Livre. É assim, eu acho que, pronto, eu juntei-me à Juventude Socialista na altura, foi muito através de uma perspectiva de também querer aprender. Eu sentia-me identificada com certos ideais de esquerda, um pouco também por herança familiar. Acho que isso depois acaba por ter alguma influência. Mais aqui a parte da minha mãe e a minha avó, uma ferranha do PS. Há ferranhos do partido. também. É a minha avó. De que forma é que isso se expressa? Ou seja, tu dizes que por influência familiar, portanto, havia conversas ao jantar, ao almoço? Sim, eu acho que influência familiar, mais até a nível de valores, não propriamente de o PS é isto ou o PS é aquilo, mas sim, é uma coisa que eu me lembro até bastante na altura da primária, de estarmos a viver a crise. E obviamente eu era uma criança na primária, eu não sabia nada sobre política, mas lembro-me de ouvir os nomes Angela Merkel e Passos Coelho e Troika e FMI e toda essa linguagem e o Sexta-feira do Bossa ser uma coisa totalmente presente. Pronto, eu estou. Desculpa, mas tu agora estás-me a dizer que estavas na escola, na infância, e eu estou a pensar onde é que eu estava, e eu estava na rua a manifestar-me. Mas pronto, vamos lá. Eu estava em Luanda, acho que nessa altura. Não, eu tinha mesmo de abrir este parênteses. Agora, isto são aquelas. Fez um regresso ao passado, não é? Não, são de facto aquelas questões dos gaps geracionais, não é? Podes em que fase é que tu viveste isto e em que fase é que eu vivi tão diferentes. Mas estavas a dizer que tu ouvias estes nomes, Passos Coelho, Merkel. Mas a minha casa sempre foi normal, não é um tabu, é uma coisa que às vezes me faz até confusão por ter esse hábito, quando em certas famílias não se fala de política. Porque na minha casa, não é que os meus pais também sejam pessoas super politizadas, ligadas a coisas, também já estiveram envolvidos aqui e ali em certos movimentos. O meu pai é uma pessoa, depois também ele é muito autodidata e ele estudou História, só depois acabou por não seguir aquilo, mas uma catralhada de livros e portanto, só que depois a partir do momento em que eu também comecei a interessar mais é que também passei a ter mais esse estímulo, sobretudo através do meu pai. Também não era uma coisa que era sempre presente, mas a partir do momento em que isso também surgiu na minha vida, pronto, o meu pai é assim uma correntezinha que não desliga, que está-me sempre a mandar coisas e a dizer vê isto, vê aquilo, e a provocar-me às vezes de certa maneira. Mas como é que surgiu esse interesse de tu ires à procura de mais informação? Tu já estavas exposta desde sempre, sim, não é? A discussões, a reflexões. Como é que tu individualmente, a determinada altura do teu processo de construção, até de personalidade, decides fazer esse caminho por ti? Sim, acho que foi ali uma mistura de coisas, porque para já havia um lado de eu próprio, porque na altura também estava quase a fazer 18 anos e nós íamos ter tivemos as eleições europeias e legislativas em 2019, essas eu ainda não votava. Mas havia uma certa consciência de necessidade de estar atenta às coisas, porque como era uma cidadã era importante estar atualizada. E depois, mesmo a nível de valores, não sei, sentia uma pessoa com já e uma coisa que foi muito importante ali também no secundário foi filosofia, e tive uma professora e por acaso foi muito engraçado porque ela foi professora da minha mãe durante 30 anos na Luísa de Gusmão e depois no ano em que ela mudou de escola depois foi minha professora e depois reformou-se. Que interessante. Exato, a professora Luísa Almeida e foi uma coisa que me estimulou muito e já quando eu estava no básico, vais gostar muito de filosofia. E que ali foi um momento mesmo clique e lembro-me, por exemplo, de termos esta discussão sobre o livre-arbítrio e sobre também, lembro-me na altura depois de também estudarmos, olha agora não quero dizer porque não vou estar a dizer as coisas bem, não estou a lembrar o nome do autor, mas estudarmos todas estas questões e começar a realmente pensar e ver também alguns choques de
de diferentes opiniões de alguns colegas meus. E depois em 2019 nós tivemos também, foi a primeira greve climática estudantil e essa foi a primeira manifestação em que eu fui. E depois as europeias e as legislativas foram as primeiras eleições que eu acompanhei e pronto, e ao acompanhar também fui estabelecendo aquilo que eu achava de uma forma um pouco geral sobre as coisas, mas muito a partir desta perspectiva de que eu não sei assim tanto, mas gostava de saber. E foi muito por causa disso que eu também quis juntar-me à Juventude Socialista, de queria de alguma maneira estar envolvida, não sabia muito bem como, achei que havia ali um conjunto de valores com os quais eu me identificava, e respondendo à tua pergunta há bocado, no fundo eu senti, e acho que isto agora, no momento em que estamos a viver, acho que é cada vez mais evidente, que a estrutura, no caso da Juventude Socialista em particular, acho que tinha pessoas muito bem intencionadas e que tinham vontade de fazer coisas para melhorar o país, o mundo à sua volta, mas havia um desligamento muito grande da sociedade e senti que às tantas todas as atividades que nós fazíamos eram coisas... Lisboa, capital europeia verde, vamos mobilizar uma coisa qualquer, Assembleia de Freguesia, vamos mobilizar e ir. Às vezes até muitas coisas ligadas ao PS, ou por exemplo até tínhamos alguns eventos em que se discutia ali uma coisa ou outra, mas senti que era todo um processo muito fechado dentro de si, em que houve muitas coisas que eu também aprendi e mesmo ali saí antes, numa altura em que também estava a fazer o processo de fazer propostas para as eleições autárquicas e por exemplo também aprendi ali a importância de haver conversações com associações locais, com tudo mais e não fazer só política através de cima para baixo, mas senti de facto que havia um certo desligamento e que às tantas eu estava a ir a imensos eventos, mas não estava a fazer assim nada em concreto. Nada de significativo, não é? Sim, e depois pronto, e depois também comecei a questionar-me do que é que eu própria acreditava e sentia um bocado essa necessidade de retirar-me e começar a ler alguns livros e depois na altura comecei a ler coisas de autores mais liberais e autores mais marxistas e a tentar enquadrar-me, mas sinto que até hoje é todo um enquadramento mental que eu e é um exercício que eu ultimamente tenho feito, que é escrever ao computador às vezes 1 hora para eu próprio perceber aquilo que eu penso e sinto sobre as coisas, que eu sinto que é uma coisa às vezes confusa quando estamos imersos de muitas pessoas que têm muitas certezas e que pensam muitas coisas à nossa volta e estamos sempre a consumir notícias, às vezes perceber o que é que nós próprios achamos que é um caminho. Mas pronto, acho que depois eu apercebi-me agora na experiência que eu tive no público que no caminho do jornalismo, acho que um jornalista não é uma pessoa que deve estar desligada de opiniões nem de fazer jornalismo com valores, mas quando eu entrei no público eu ainda era membro do Livre, mas depois dei-me conta com situações em que, e na altura eu já estava afastada, mas em que apercebi-me que o conflito de interesses quando se está presente num partido, mesmo que eu não esteja na secção de política a ir ao Parlamento, a política está em todo lado, seja a nível das autarquias e houve muitas notícias e muitas coisas que eu acabei por escrever que inicialmente até não tinham necessariamente um político e depois acabavam sempre por ter um político no fim, e eu percebi-me que também precisava de fazer isso, mas sinto que também foi uma libertação, e agora percebo-me com uma certa distância de energia, porque um partido é feito de muita também toxicidade, às vezes de toda a parte de discussão, de troca, de conflito, que às vezes sinto que também não é, sinto que não sou uma pessoa certa para isso, ou pelo menos nesta fase da minha vida. E depois há coisas que é normal haver discórdias e também tive coisas que eu discordava aqui e ali nos sítios onde estive, mas sinto que também estar num ambiente onde tenha que estar-se de uma forma muito permanente a pôr e contrapor e em sentir-me chateada porque esta posição aconteceu e sinto que não é uma coisa que me faça sentir. Olha, eu tenho uma curiosidade, Margarida, que tem que ver com a própria geração a que tu pertences, porque todo este processo de politização que tu estás a descrever dá-me ideia que é muito solitário, ou pelo menos tu foste à procura de uma estrutura partidária para poderes ter um crescimento, um amadurecimento e até perceber alguns processos. Tu sentiste que, por exemplo, na escola não tinhas esse espaço entre os teus pares, eventualmente até entre professores, para conseguir
espicaçar este tipo de conversas, este tipo de reflexões. Falaste nas aulas de filosofia, que naturalmente podem ou não ser um espaço de discussão, de reflexão, mas como é que foi o teu processo para ti? Isso tu sentes que é um processo que acaba por ser transversal às pessoas da tua geração, não é? Este processo de politização. E eu acrescento aqui, tu não falaste nisso, não é? Mas cada vez mais percebemos que as redes sociais, não é? O algoritmo trabalha muito ativamente para nos retirar até do pensamento crítico. Sim. Posso só, antes de responderes, posso só querer acrescentar que os bons professores de filosofia influenciaram muitos alunos, e eu fui uma delas, porque tive um professor que foi excelente, ele desafiava tudo, apresentava autores que nós não estávamos habituados, e foi nas aulas de filosofia que eu também comecei a ser, se calhar, um bocadinho mais a utilizar mais argumentos ou a pensar de forma mais profunda sobre as coisas. Portanto, só queria dizer isto, um grande, como é que eu ia dizer, um grande rala para os professores. Sim, e acrescentava aqui, porque falamos da filosofia, porque depois muitas vezes é o único espaço na escola onde esta possibilidade de conversarmos e de refletirmos, de discutirmos, enfim, existe, mas eu vejo esta possibilidade em todas as disciplinas. Portanto, o português oferece isso, história, geografia, todas as disciplinas, havendo esta disponibilidade e esta abertura para integrar isso naquelas que são as aprendizagens, e eu entendo que a atualidade e esta reflexão sobre aquilo que está a acontecer deveria estar sempre presente. E gostava de perceber qual é que foi a tua experiência a esse nível. Eu quando estavas a fazer essa pergunta, eu também estava a pensar uma coisa, que é, eu também sinto que já há uma mudança e que eu próprio já me sinto quase um pouco velha por causa disso, porque não, mas é os miúdos que agora estão no secundário e no básico, acho que já têm uma vivência completamente diferente das redes sociais que eu tive. O TikTok e com tudo mais, e eu sinto que, no meu caso em particular, de facto eu sinto que a minha turma, nós tínhamos muitas discussões, e foi uma coisa que lá está, eu sinto que ali realmente foi um momento que também foi muito marcante, porque o ano 2019, em que André Ventura entrou no Parlamento, em que tivemos toda aquela coisa das greves climáticas, eu sinto também houve uma mudança no próprio percurso do meu secundário, em que no 10º ano nem discutimos assim muitas coisas, mas no 11º ano por exemplo, a questão do André Ventura trazia muitas emoções. Havia depois pessoas do nada que nunca acharia que concordavam com um conjunto de coisas, e havia discussões às vezes muito acesas, acaloradas. Exato. Ou sobre a Greta, e depois foi também o Black Lives Matter em 2020. Isso foi também uma coisa que na altura fiquei mesmo desiludida com algumas pessoas. Sim, mas acho que todas nós. Pronto, foram momentos em que não sei, em que de alguma forma nós também estávamos muito envolvidos, em que passou a haver uma envolvência muito rápida, e eu sim, pronto, através com a pandemia pelo meio. Pois, sim. Foram... mas é uma coisa que, por exemplo, no outro dia estava a ler um artigo no Público do Miguel Carvalho, que lançou agora um livro sobre o Chega, em que também falava desta questão das redes sociais e do que os miúdos dizem nas salas de aulas, e eu a ler aquilo realmente senti, esta já não é a experiência que eu tive, porque de facto toda a capacidade que no momento um partido como o Chega tem de redes sociais e de figuras como Rita Matias são mais à frente. O próprio TikTok é uma coisa poderosíssima, e eu não tive essas coisas assim. Agora, mas a outra parte da tua pergunta que eu acho que é importante dizer, eu acho que é uma questão, por exemplo, quando eu fui para a Juventude Socialista, esta foi outra coisa, que é, eu queria ir a um evento, mas eu não queria estar comprometida, eu queria ir a uma coisa, quero ver, claro. Pronto, mas por exemplo, depois eu mandei um e-mail da estrutura e depois mandaram uma ficha de militante, só que eu não queria assinar já a ficha de militante. Então depois aquilo ficou um bocado em banho-maria, e depois eu tive esta coisa de ver um podcast, na altura era o Miguel Costa Matos, o presidente JTS, na altura não era presidente da JTS, era presidente da Distrital de Lisboa, e ele foi este podcast com a Diana Duarte da minha geração que eu vi, e depois eu mandei-lhe uma mensagem, olha, gostava de ver, e depois ele passou-me um contacto de uma pessoa da minha estrutura para depois ter um café com ela, e senti que esta coisa de às vezes os próprios partidos terem uma capacidade de chegar aos jovens de uma forma que seja acessível,
À exceção de, por exemplo, a JCP, que sinto que é uma estrutura que tem bastantes eventos para os jovens nas escolas e que organiza coisas em torno de, às vezes, coisas em específicas, e que eu também vi isso acontecer, por exemplo, na faculdade. Sinto que às vezes os partidos têm uma capacidade. Há coisas que se vão fazendo de mais inovadores. Por exemplo, a Iniciativa Liberal também foi um partido que acho que no início eles faziam umas coisas que eram umas aulas liberais que atraíam pessoas assim de uma forma informal. E acho que a política, de uma forma geral, às vezes tem que ter esta capacidade de ter lugares intermédios em que uma pessoa não é super, não é nada atraente uma pessoa ir para um sítio e para uma reunião chata a falar de coisas legislativas. Exato. E é importante que a política também possa ser, na minha perspectiva, um espaço até de cultura, de agregação cultural, de ver, de discussão, de uma pessoa não precisar de ir para um sítio e já ter que estar ali a assumir um compromisso. Exato. E acho que isso falta e há, pronto, quer dizer, falta, mas há quem o esteja a fazer de outra forma através das redes sociais e esteja a ser bem sucedido com isso. Portanto, pronto, acho que há uma reflexão muito grande que os partidos precisam de fazer na forma como chegam às pessoas. Eu, na tua introdução, disse jornalista e reforcei, tu disseste, não posso ainda ser nada, mas foi mesmo de propósito e foi uma provocação também. Mas durante este teu percurso, houve algum momento, alguma história que tenha mudado a tua perspectiva sobre o jornalismo? Alguma história em que sentido? Alguma história que tenhas, era a tua missão de escrever sobre essa história, ou momento, não tem que ser história, ou momento que tenhas, eu tinha esta idealização sobre o jornalismo e se calhar agora penso de outra forma, ou então é mesmo isto, é aqui que eu me vejo, é aqui que eu vou mudar o mundo, é aqui que eu vou promover mais justiça social, é aqui que eu vou promover e é a minha voz em relação aos direitos humanos. É assim, eu sinto que é interessante porque uma das coisas que me fez muito querer ser jornalista é o estar a ver, por exemplo, órgãos de comunicação social como o Fumaça, como o Shifter, Divergente, por exemplo, o Afrolink. Há todo um conjunto de novas plataformas que estão a surgir que fazem formatos diferentes, muito também, uma coisa que eu adoro no Fumaça, que é o podcast e a capacidade de usar o som de uma forma diferente, e depois também outro conjunto de narrativas que também estão a ser exploradas, artigos muitas vezes longos, e eu sou uma pessoa muito idealista e eu já parti um pouco com esta perspectiva de querer fazer coisas que sejam mais de acordo com os meus ideais e com aquilo que eu visualizo no jornalismo. Como eu tive esse estímulo inicial muito presente através de coisas que mostraram que é possível fazer o jornalismo de uma forma diferente e que estão a ter também, por exemplo, o Fumaça é uma redação que paga bem aos jornalistas, que tem um sistema de sustentabilidade diferente, acho que logo à partida mostrou-me que é possível antes de sequer começar a exercer. Agora, por exemplo, os últimos meses em que eu estive a estagiar no público, há muitas coisas, sinto que foi um bocado cansativo o dar-me conta, e eu já sabia, não é? Na teoria já sabia essa coisa toda de, pronto, os salários baixos que os jornalistas têm, o cansaço, as horas a mais, que é uma coisa completamente que as pessoas muitas vezes não têm noção, fora do meio. Pois não, há uma romantização, ou pelo menos na altura em que eu estava a crescer, da profissão de jornalista. Sim. Eu acho que hoje há uma demonização. Hoje há demonização, com certeza, não é? Com certeza. Até porque, exatamente por não existir essa consciência das condições adversas em que os jornalistas exercem a sua profissão, e quando falo em jornalistas falo obviamente também toda a estrutura que sustenta o trabalho do jornalista, e depois nós temos, enfim, alguns erros que acontecem que são perfeitamente compreensíveis, tendo em conta as circunstâncias em que o trabalho é realizado, e acho que isso não está presente, ou seja, nas literacias ou nas iliteracias que nós temos. Essa é uma que eu acho que é gritante, quando se fala em iliteracia mediática, não é? Fala-se muito na questão da nossa capacidade de interpretar texto e tudo mais, só que eu acho que era importante também existir esse encontro com o que é a profissão, como é que as pessoas exercem, não é? Quais é que são os constrangimentos, e tu, enfim, acabaste por encontrar isso tudo
nos diferentes meios pelos quais foste passando, mais de nicho e depois agora mais recentemente no mainstream. Sim. Mas é isso, eu como sou uma pessoa mesmo muito idealista, às vezes demasiado, sinto que é difícil para mim desistir de uma coisa que eu idealizei. E sinto que foi, por exemplo, mais até nos últimos momentos no público, em que depois eu também fiquei muito habituada àquele formato e àquela forma de fazer jornalismo e a ter aquilo como referência, né? Porque era um pouco o meu dia-a-dia. Foi também importante lembrar-me, por exemplo, o que é que o Fumaça fez, porque foram miúdos que na altura nem sequer tinham estudado de jornalismo, quer dizer, no caso a Maria Almeida julgo que sim, o Ricardo é que não. Começaram um projeto que era só um podcast e era uma coisa que achavam muito que tinha que acontecer e que precisava de existir, e que a longo prazo não só se tornou uma plataforma bastante interessante, como um projeto de jornalismo que pronto, tem muito a provar, que tem ganho imensos prémios, e eu quero acreditar que e é uma coisa que é um bocado triste, porque eu lembro-me, por exemplo, quando depois houve uma fase na faculdade em que eu andava aí numas manifestações a tirar fotos e vídeos e encontrei este jornalista, não vou dizer quem é, que eu admiro muito. Mas pronto, tu admiras? Sim, que admiro muito, bastante. Mas houve uma desilusão aí? Não, eu ia fazer uma perguntas sobre jornalismo e ele só me disse: não seja jornalista. E é uma coisa que já me disseram mais que uma vez e de facto, e é assim, obviamente eu sei que eu tenho 23 anos, eu ainda tenho o privilégio de viver na casa dos meus pais e não pago as contas todas e não tenho o cansaço acumulado de anos a receber mal com amor à camisola, e portanto obviamente entendo onde é que vem todo esse peso, e também já tive pessoas a dizerem-me coisas: isto não vai melhorar, isto... E isso é real, não é? É a realidade, eu não posso fugir à realidade. Mas eu sinto que é importante para mim conseguir distanciar-me dessa mentalidade para também conseguir criar essa mudança, porque não sei, estou a sentir. Vês-te a criar algo como Fumaça no futuro? É assim, semelhante, ou dentro das mesmas linhas? Eu não me vejo a criar alguma coisa como o Fumaça. Acho que se o Fumaça me desse um posto de trabalho eu adorava. Alô, Fumaça! Alô, Fumaça! Eles sabem. Olha aí, sim senhor. Mas eu tenho uma opção muito grande com o YouTube, e eu acho que estamos a assistir a um fenómeno em que, no fundo, as redes sociais, o YouTube, estão a ocupar todo um conjunto de espaços em que há uma certa deslegitimização e desinstitucionalização de certos espaços, mesmo parlamentares, mas também de órgãos de comunicação social. E hoje em dia uma pessoa, para se afirmar enquanto um ator político ou um ator social, não precisa necessariamente estar a escrever um artigo para um Público ou para um Expresso. Pode começar a fazer um canal de YouTube e ganhar protagonismo a partir daí. E uma coisa na qual a extrema-direita tem sido extremamente bem sucedida a nível internacional é na criação desta rede de podcasts, youtubers, criadores de conteúdo, que muitos através do YouTube, onde conseguem ter bastantes visualizações. E se nós olharmos cá para Portugal, por exemplo, pessoas como... por exemplo, há este tipo do Chega, que é o Gonçalo Sousa, que põe conteúdo de uma forma bastante regular no YouTube e que é também colunista, que tem muito mais visualizações do que muitos vídeos do Público ou do Expresso no YouTube. E se os jornais também não tiverem a capacidade de entrar nestes espaços, acho que vamos ter também E obviamente isto não é uma coisa assim tão fácil de fazer. Mas também aí há muitas batotas, não é? Nesses processos de arranque, não é? Em que tu consegues comprar, não é? O engagement. E obviamente com mais aceitação o conteúdo tiver, depois a própria máquina vai expô-lo mais e depois aquilo acaba por ter um efeito bola de neve. Ou seja, sim, no início esse dinheiro é fundamental, fundamental para fazer a máquina arrancar. Então eu acho, e pegando aqui na partilha e na reflexão que tu estavas a fazer, acho que as regras, não é? As posições estão muito desequilibradas. Portanto, há aqui, e eu contra a esquerda falo, contra mim falo, há aqui uma ética, não é? De abordagem, que eu acho que é importante que nós tenhamos, mas também é importante perceber que do outro lado as armas, não é, que estão a ser utilizadas são completamente desleais, portanto, muito. E como é que nós podemos navegar aí, não é? Eu acho que é fantástico, o YouTube é uma ferramenta fantástica, sem dúvida, as redes sociais têm o poder que nós sabemos que têm, mas e depois padecem deste problema, não é? Que é
as regras são investimento, muito, não é? muito Pois. subversivas Sim. contra todos os valores e princípios que nós consideramos humanos, não é? Sim, só que ao mesmo tempo também existe muita margem e para mim é mesmo inspirador acompanhar projetos. Por exemplo, para mim são duas referências muito importantes do jornalismo neste momento, que é o Novara Media do Reino Unido e o Democracy Now! Dos Estados Unidos. Sim. Que pronto, fazem e o Novara Media tem uma coisa. Eu uma vez vi uma palestra deles que achei bastante interessante, em que eles têm, por exemplo, este tipo pronto, é um homem com um certo visual que pode trazer uma determinada empatia a um conjunto de rapazes, no fundo, e que eles, através do próprio algoritmo, na forma como têm criado o conteúdo, conseguiram desviar pessoas que consumiam coisas tipo Andrew Tate para o canal deles. Mas a questão é esta, que é também como é que é possível fazer conteúdo apelativo em que se aprenda e há, por exemplo, há este criador, para mim é mesmo, gosto mesmo muito do trabalho dele, e é um trabalho que tem imensas visualizações, que é o Johnny Harris. Foi um jornalista que esteve na Vox, que foi também uma plataforma nos Estados Unidos que desenvolveu muito bem o vídeo. E ele depois também foi premiado por um trabalho que fez para o New York Times. Ele agora faz de forma independente no canal e está a criar esta coisa que é a New Press, em que no fundo eles têm aqui um conjunto, depois a parte mais empresarial, em que tem a própria CEO que é Is Harris, e quando eles estão a criar uma estrutura que permite a outros criadores de conteúdo estarem só a fazer o conteúdo enquanto eles trabalham a parte de patrocinadores e tudo mais. É um canal que, pronto, é uma pessoa com contexto de jornalismo que faz uma coisa que é o chamado explainer, em que é super apelativo e, por exemplo, órgãos de comunicação social como a Al Jazeera ou mesmo a Deutsche Welle têm coisas que eu própria, enquanto consumidora, adoro ver e sinto que aprendo imenso de vídeos. Às vezes há um canal na Al Jazeera que é o Start Here, que eu gosto mesmo muito, e que são vídeos e que sinto que o vídeo tem esta capacidade que a imprensa escrita não tem, porque depois por exemplo, um órgão de comunicação social como o Expresso ou como o Público também tem muito este objetivo e que também tem esse lugar que é importante ter, de ser, pronto, cobrir a atualidade. Aconteceu este evento, aconteceu aquele evento. Mas se eu sou uma pessoa que vejo, está a acontecer isto na Palestina, mas eu não sei sobre o contexto, é importante conseguir ter um frame que me dê um ponto de vista desde um momento até ao outro, para perceber um pouco melhor o contexto. E estas plataformas têm esta capacidade. E pronto, eu tenho esta opção. Os meus amigos com quem eu tenho muito conversas assim mais sobre estas coisas, já, pronto, eu falo demasiado sobre o YouTube. Mas não, é o que tu sentes. Estás aqui para falar sobre aquilo que tu acreditas e sentes. Esta hora é tua. Sim, não, mas é isso. Acho que o YouTube tem um potencial enorme e acho que é uma falha que existe no contexto português, por exemplo. E se os órgãos de comunicação social não estão a saber chegar lá, outras pessoas estão a fazer conteúdo nessas plataformas. Essa é a questão. Esse é que é o perigo. Porque tu disseste que não podes ir contra a realidade, não é? Estamos numa realidade muito específica, mas tu podes criar a tua realidade. Pois, o problema acreditas nisso? No construirmos novas realidades? Tenho que acreditar, senão... Pois, exatamente. Agora como? Desta resposta que eu dou sempre. Não tenho outra solução, tenho que continuar a acreditar. E voltando, eu quero voltar ao início da nossa conversa, porque a determinada altura tu apresentas a tua relação com a escrita e como ela se expressa de múltiplas formas, não é? E uma das formas, este papel azul que está aqui, está a fazer assim, não sei, desde que eu mostrei, não é? Quando nós entramos aqui para o estúdio, mostrei-te que tenho isto, não é? Tu reconheceste a tua letra. O que é isto? Não temos vídeo, nós estamos no YouTube. Reconheceste a tua letra e ficaste logo, o que é que tu vais trazer? Portanto, a minha questão é, qual é que é a tua relação com o que tu já escreveste de um lugar que é de profunda introspeção, é de intimidade, não é? Porque a escrita a que tu te propões aqui, não é? Portanto, é poesia. Lembras-te em que contexto é que isto aconteceu? É que isto me chegou às mãos? Isso foi no mercado do Afrolink. Perfeito, exatamente. Tu estavas lá numa banca. Exato. E que, enfim, tinhas a tua escrita, a tua poesia disponibilizada, manuscrita, né? Portanto, tem este valor, é manuscrito, a vender. Mas eu lembro-me que tu dizias cada pessoa dá aquilo que quiser, não é? O que sentir que vale. Foi assim qualquer coisa.
Queres ver só? Que é para ver se tu consegues chegar a que fase em que estavas. Sim, e porque é que decidiste escrever isso e se continua a fazer sentido para ti? Então, por acaso a história da venda dos poemas é uma coisa bastante engraçada, porque pronto, a poesia foi assim uma coisa que veio de uma forma muito... Pronto, eu tive aquela fase em que eu estive na Amnistia Internacional, o meu primeiro trabalho, e depois entrei na faculdade, e pronto, quando eu estive na Amnistia estava a receber dinheiro pela primeira vez, e depois quando deixei de trabalhar, quando fui para a faculdade, eu precisava de dinheiro. Está naquela fase, Exato. claro, nós sabemos. E houve assim um dia em que, na altura estava assim naquelas fases em que estava muito borboleta social, sempre ir a coisas, e senti a necessidade um dia, quando cheguei a casa, de escrever. E saiu-me de forma de poesia. E olhando para trás, acho que os meus primeiros poemas eram assim um bocado. Mas depois surgiu esta ideia. Estou aqui, depois comecei a escrever poesia, achava muito engraçado, e por que não começar a vender? E comecei a vender assim, pronto, nestes papéis. Aqui já foi, não foi logo assim nessa fase, foi um ano depois disso. Já estavas mais amadurecida. Sim, mas é uma coisa que eu, pronto, não tenho feito muito ultimamente, mas por acaso fiz no verão passado, em que mais uma vez eu depois não na altura, pronto, eu estava a trabalhar muito coisas de jornalismo, mas sem receber, então senti que também não queria estar a trabalhar no verão sem tanta essa necessidade, mas precisava de dinheiro, então fui só vender imensos poemas a uma manifestação e ganhei um bom dinheiro para cobrir as minhas férias. Então a poesia afinal... A poesia pode dar dinheiro. Afinal é rentável. Mas olha, sim. mas isso é uma excelente... Olha, agora estás a falar a questão da criação de oportunidades, construir novas realidades. Sim, isto é uma construção de uma nova realidade. Exatamente. Não, quer dizer, és a única pessoa que eu conheço que alguma vez o fez. Pois. Mas é uma coisa que também em conversas com amigos de poesia, que eu conheço, depois que também comecei a ir a eventos de poesia e tudo mais, a gente só dizer, afinal a poesia dá dinheiro, pois, para mim tem dado quando quero. Mas pronto, a relação... não sei, estava aqui. O face também rendeu, acho eu. Sim, claro, uma cara de lata descomunal, cara de pau. Olha, se calhar para terminarmos esta conversa, não sei, se calhar podes ler uma parte do poema, fazer só aqui uma correção. Nós estamos no YouTube, mas ainda em áudio, não em vídeo. Provavelmente, muito em breve também vamos estar com imagem. Com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem, vão ver assim as minhas expressões. E às vezes cara de pau também, como tu disseste. E os nossos olhares, a nossa troca de olhares. Que estamos assim um bocadinho protegidas, mas que essa proteção, pronto, é importante para que o projeto chegue cada vez mais longe. Margarida, muito, muito obrigada. Olha que eu vejo-te a criar novas realidades, vejo mesmo, e vejo-te a criar aí uma plataforma no YouTube super transformadora. Acredita, é isso, não temos outra escolha, é continuar a acreditar, porque é só assim é que se faz a mudança. Eu sinto que eu preciso só de ler outra vez este poema, porque... Agarra aí numa estrofe. Sem pensares muito. Vai no feeling mesmo. Mas eu estou aqui... E se sentires... Qual deles escolher? Faz pim-pam-pum. Pim-pam-pum. Olha, melhor para a tua história, vê o caminho por ti trilhado. Não queiras em ti falsa glória, se ela foi construída no pecado. Estás muito tímida a ler essa parte. Vamos lá, tá projeta bonito. a voz. Olha aqui a professora, Vamos lá, a professora sabe. Eu adoraria ter tido numa das minhas aulas. Olha melhor para a tua história, vê o caminho por ti trilhado. Não queiras em ti falsa glória, se ela foi construída no pecado. Sobre o que é que será este poema? Fica bem interpretação. Cada um que adote e que adapte às suas circunstâncias. Sem dúvida. Grata pela tua presença, Margarida, portanto a reflexão que tu tens partilhado não apenas aqui, mas pelas redes e nos textos que escreves, nas fotografias que também tens tirado, por isso, obrigada. Obrigada. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice.
A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.